Já liberei. Foi. Então, onde que você encontra mais o fungo? Na região ventral do animal e nas patas traseiras, né? Então, se você for fazer um raspado, você pode fazer principalmente nessas regiões, que é o mesmo lugar que você vai fazer o swab para o diagnóstico do PCR. Então, são essas regiões de eleição. Obrigada. Nada. Não acredito. O que vocês escutaram aqui do... Aqui eu mostrei, né, as estruturas do BD. Tá, então tá. Então, esse daqui também, a septação que eu falei, que é patognomônico, né, do BD, que é usado para confirmar diagnóstico. E aqui é o que vocês veriam no raspado de pele, mas esse é um raspado de pele maravilhoso, uma sorte, deve ser um animal super infectado, né? Porque você consegue ver até o talos, tá vendo aqui na ponta da seta, né? E aqui são aquelas septações. Microbiológico, então, é uma cultura difícil, como eu falei, né? Ela é fácil de descontaminar, é um meio específico. E aqui é como você vê, né, as estruturas no microscópio, né, de uma cultura. Então, isso aqui, tá vendo? É a região onde você usa um swab para fazer um PCR, para coletar material para PCR, que pode ser também onde você vai fazer um raspado, que é principalmente na região ventral e nas patinhas, né? Mas quando a gente faz swab, a gente faz nas patas dianteiras também. Então, você passa o swab entre os dedinhos, na barriga, né? E aí você pode guardar esse swab num Eppendorf a seco ou a álcool 70, para PCR depois. Né? Então, essas são as regiões onde você encontra mais o fungo. Mas a gente faz também o swab aqui nas patas dianteiras, para não ter risco de não pegar se tiver lá. Claro que pode dar um falso negativo, mas mesmo PCR. Mas as chances diminuem, né? E essa doença tem tratamento. Mas o que esse tratamento quer dizer para a gente em vida livre? Nada. Né? Como é que a gente trata um animal em vida livre? Né? Um fungo que está espalhado. Então, isso serve para o cativeiro, é fácil de tratar, né? Claro, depende muito da condição que o animal está. Mas é um fungo fácil de eliminar, mas isso em vida livre não adianta nada, né? Então, a gente faz uso de antifúngico, pode fazer uso de aumento da temperatura, antibiótico, se houver infecção bacteriana secundária, e tratamento de suporte, se for o caso. Então, a gente pode usar itraconazol em banhos, né, de 5 minutos, 11 dias. Cloranfenicol por 14 dias, banho também, né? Não faz muito sentido dar por outra via, já que esses fungos estão bem na superfície, né? E eles, então, o ideal é a gente dar banho nesses animais. 37 graus para as espécies que aguentam por 16 horas. O ideal é que você trate o grupo todo, né? Se a gente está falando, por exemplo, num grupo em cativeiro, que está temporariamente em cativeiro, já que a gente viu que pode passar de um indivíduo para o outro. Mas o mais importante é a gente trabalhar com a prevenção, né? Porque uma vez que a doença está em vida livre, não, a gente está em vida livre, como é que você faz, como é que você controla, né, essa enfermidade? Então não adianta nada a gente ter esse tratamento, você não vai pegar o animal em vida livre, não vai conseguir tratar, né, enfim. E a gente tem que tomar muito cuidado, uma coisa que foi muito falada é a questão das pessoas, né, que andam nessas regiões, ou mesmo dos pesquisadores, dos herpetólogos que estão trabalhando com esses animais, de fazer uma desinfecção de equipamento e de botas, né, porque senão você pode levar na sua bota, no seu equipamento, o fungo de um lugar para o outro, né, então a gente hoje em dia toma muito cuidado com isso, você fazer essa desinfecção das botas, quando você trocar de área, uso de luvas, né? Porque pega um animal, pega outro, tudo começa com a mão sem higienizar entre um animal e o outro, enfim. São cuidados que a gente precisa ter para tentar segurar essa disseminação, né? Apesar de já estar bastante disseminado. Então, aqui foi um trabalho falando da diminuição da diversidade de serpentes depois do aparecimento do Chytridiomycose, né? Isso aqui na América Central, uma região da América Central. Então, você tinha uma diversidade muito maior de serpentes, né? E depois que o Chytridium passou
e tiram um grande número de anfíbios, né, seja extinção, diminuição das populações, olha como diminuiu a diversidade de serpentes, né. Então, você não está interferindo só nas populações de anfíbios, né, você está transferindo em todo aquele ambiente. Ô, Kátia, sabe se tem algum estudo falando de aumento de arbovirose ou alguma coisa assim nessas regiões com o desaparecimento de anfíbio? Não, não tem, mas a gente pode pensar que a quantidade de inseto, né, que esses animais se alimentam é gigantesca, né. Então, eu fiquei pensando nisso, se você vê uma diminuição ao ponto da diversidade de serpentes diminuir, esse tanto, imagina a de repente a abundância de, né, a quantidade de invertebrados que não aumentou naquele lugar, né. E Posso de fazer uma contribuição? Com relação ao controle de insetos, de forma geral, os anfíbios têm um papel incrível, e é possível, claro, uma correlação direta, uma hipótese de que a diminuição, né, desse nível trófico, do número de predadores de invertebrados, principalmente aqueles que estão associados a zoonoses, né, a doenças, por exemplo, virais, como o Nicolas falou, é uma hipótese que tem uma relação direta muito, vamos dizer assim, muito forte, né? Então, para quem nunca viu, eu sugiro ver um vídeo de 1 minuto, que ele é um vídeo bastante lúdico, que do Fauna Brasil, mas eu gostaria que vocês vissem não só a parte mais assim divertida que ele tem, mas o cuidado da quantidade de informação que o vídeo passa em 60 segundos, né? Que é o vídeo Eu Sou o Sapo, né? Então, ali a gente fala, inclusive, das diferenças entre sapos, pererecas, mostra, fala do controle que está sendo, de invertebrados que está sendo colocado aqui, e mostra, inclusive, assim, as adaptações anatômicas, por exemplo, de como ele projeta a língua e captura um inseto com uma eficiência. Então, assim, 1 minuto, que parece que foi feito de uma forma, vamos dizer assim, mas que gera, que carece de uma complexidade interessante e pode ajudar a esclarecer um pouco de algumas dúvidas que estão surgindo aqui. É claro que é só um minutinho, né? Mas vale a pena ir lá ver, tá bom? Tá, obrigada, Sandra. Nada. Mas super pertinente, Nicolas, essa sua colocação, né? Às vezes as pessoas nem relacionam, de repente aconteceu, as pessoas nem, né? E aí eu já tinha falado tudo isso. Aí a gente vê, por exemplo, a questão da condição corporal das serpentes, né? Algumas espécies diminuíram, algumas conseguiram se manter, né, numa condição corporal melhor, mas algumas espécies diminuiu, tá vendo? Então, quanto essa diminuição dos anfíbios afetou mesmo até a condição corporal, né, visivelmente, dessas serpentes. Então, como é que é a situação atual do BD? Né? Ele é endêmico em muitas regiões, com uma prevalência em torno de 5%, e a resposta à epidemia, algumas espécies se extinguiram, algumas têm diminuição da abundância e da distribuição, e outras estão tendo um declínio contínuo, né? E algumas espécies estão se recuperando também, né? Porque você tem alguns indivíduos que chegaram no número mais baixo e agora estão se recuperando, né? O estudo com os anfíbios é difícil, porque às vezes as espécies são muito crípticas, ou mesmo elas têm explosões populacionais, de repente elas somem, e era uma coisa que já ia acontecer naturalmente, você acha que é por alguma outra questão, né? Então os anfíbios não são tão simples, tão fáceis de serem estudados, monitorados, né, em relação a isso. Em algumas espécies muito ameaçadas, pode ser necessário intervenções, né? Que podem ser questionáveis ou não, mas enfim, esse anfíbio da Austrália, eles criam em cativeiro e frequentemente eles estão soltando em vida livre, né? Os animais diminuem, mas eles continuam mantendo
né, para tentar que essa espécie não se entre em extinção. Mas aí também é uma questão que quanto vai ser eficiente ou não, a gente não sabe. Mas, por outro lado, deixar a espécie extinguir também é complicado. E aí a gente tem o Batrachochytrium salamandrivírus, que é o Bessal, que foi da Ásia, né, para a Europa, introduzido também, e causou grande mortalidade na salamandra, que é a salamandra de fogo, e na Bélgica e na Holanda. Então, uma grande mortalidade desses animais. Tem um grande receio de que Bessal saia dessa região de onde ele está na Europa e vá, por exemplo, para a América do Norte, que tem uma diversidade imensa de salamandras. Né? E se a gente for ver, é muito parecido aqui no histológico, no histopatológico, com o quitrídeo, né? O BD, as septações. Só que ele fica mais profundo na pele, então ele dá algumas ulcerações mais severas, tá vendo? Umas úlceras, hiperemia. Os animais acabam indo a óbito, né? A infecção secundária fica super suscetível. A gente já viu o anfíbio mexeu na pele, o animal tá com problema, né? E agora eu já estava aqui quando, quando vocês me avisaram. Uma última questão é doenças emergentes. A gente tem um número significativo de doenças fúngicas emergentes, né? Então, nos morcegos, a gente tem o Pseudogymnoascus destructus, né? Que é a síndrome do nariz branco. Então, se vocês conseguirem ver os narizinhos aqui na região do nariz, esses animais não é pelo branco, é fungo, né? Eles acabam atacando aqui também as asas dos animais, causando grande mortalidade de morcegos, mas isso em regiões mais frias, né? Os morcegos são super importantes como polinizadores, mais uma doença fúngica emergente. A gente tem o Ophidiomimesis ophidicula, que é uma doença emergente, fúngica também em serpentes da América do Norte. Então, vocês estão vendo umas lesões bem severas aqui, em animais de vida livre. Tudo isso que eu estou falando é vida livre, né? Então, a gente tem um aparecimento. O que está acontecendo, né? Que essas doenças fúngicas estão emergindo, né? A gente tem, por exemplo, em ornitorrinco, esse mucor amphibiorum, né? Olha o tamanho, a severidade das lesões, né? Causa morbidade, mortalidade nesses animais, né? Então, o que eles acham é que tem a ver, talvez, com a temperatura, que os mamíferos, no geral, o ornitorrinco tem uma temperatura mais baixa, ele tem em torno de 32 graus Celsius. Né? Que nos mamíferos, as grande parte, né, não todas, das infecções fúngicas acabam sendo oportunistas, né? Ou quando tem uma imunossupressão, talvez por causa da nossa temperatura corpórea mais alta, né? Então, isso é uma das hipóteses que a gente sofre menos dessas infecções fúngicas, né? E esses animais que acabam tendo uma temperatura mais baixa, como uma serpente, né? O morcego, em época de hibernação, que é na hibernação que aparece eles são os animais que hibernam, que aparece esse fungo do nariz branco, e dos anfíbios, das salamandras, né? Do BD, do bessal. Então, o que está acontecendo? Então, provavelmente, desbalanços no ambiente, juntamente com essa questão da temperatura corporal, que pode estar fazendo com que tenha essa emergência de doenças fúngicas. Tem aqui posso mandar para vocês, que é um trabalho, né, que faz esse paralelo entre o anfíbio e o white nose, né, o nariz branco dos morcegos, né? O que está acontecendo que essas doenças estão emergindo, né? Mas acho que é interessante para a gente pensar, né? Quantas doenças que a gente falou aqui que são emergentes, né? A gente só falou BD, o Bessal, né? Eu só mostrei para vocês essa, né? E tem outras também. Então é isso. Eu tive que falar quase, sei lá quantos minutos a mais, desculpa, passou do tempo, demorei para começar. Alguma questão? Eu queria só, de novo, entender, né, a questão da hiperkeratose. O que é que causa realmente essa hiperkeratose na pele, né, no caso do BD? Porque o BD ele se alimenta de queratina, mas aí como que isso passa então para uma hiperkeratose? Não, acaba sendo uma reação que o organismo tem, né? Que a pele Sim. não consegue. Ela continua. Por que acontece? A pele ela é fininha, né? Então ela cresce e sai, ele troca. Com o BD essa muda dificulta. Então a pele continua sendo formada e ela não consegue sair, Tá, entendi. entendeu? E aí Entendi. ela fica espessada. Entendi.
Deu para entender? Sim, sim, entendi. Mais alguma questão? Professora, Oi. é possível outros animais pegarem BD ou é só mesmo os anfíbios? Então, não tem Tipo, descrição. Não não, tem, tipo as serpentes que predam, alguma coisa assim. Será que às vezes por ter contato ela pode ter uma manifestação leve do fungo? não Alguma tem coisa do tipo? relato. Não tem Não, né? relato. O que tem relato é de alguns animais, por exemplo, servirem como um, um meio de transmissão, né? Então, de repente, ficar Entendi. na pata de algum bicho, no corpo, assim, mas não tem relato ainda, né? A gente nunca sabe, mas. Tati. Oi. Nesse caso, a doença tem sido correlacionada unicamente com anfíbios. E é importante o reconhecimento das classes, porque a serpente, por exemplo, ela tem o corpo recoberto por escamas. Então, certamente, essas escamas dão uma maior resistência e É. proteção. Uhum. Provavelmente, é uma outra estrutura. Então, quando você pensa nos anfíbios, que têm a pele lisa, desprovida de escamas, então tem vamos dizer assim, uma região, um tecido mais propício para o desenvolvimento das colônias fúngicas, né? Talvez eu tenha, de alguma maneira, não sei se eu ajudei. Não, acho que sim. Acho que Não, acho que sim. é bem por aí mesmo. Obrigada, Sábio. Obrigada, Kátia. Nada. Eu queria aproveitar só fazer um breve comentário. Quando se foi falado com relação assim aos impactos das populações de anfíbios e o quanto que essa enfermidade pode ser prejudicial ao ambiente como um todo, né? Possibilitando inclusive efeitos cascatas, como já foi falado na aula de bioinvasão. Mas essa aula só reforça a percepção de vocês com a afirmação que muitos autores insistem em colocar, que a bioinvasão é considerada a segunda maior causa de perda de diversidade biológica no planeta. E considerando as ilhas oceânicas e as áreas protegidas, ou seja, as unidades de conservação, ela passa a ser considerada a maior causa de perda de diversidade biológica no mundo. E quando a gente fala isso, os autores que publicam insistindo nessa colocação, muitas vezes baseado no que está sendo colocado aqui hoje, né? Porque a gente não está falando só da bioinvasão da rã touro, né? Mas a rã touro e os patógenos que são relacionados a ela, né? Então, ela acaba sendo, vamos dizer assim, uma potencializadora por ela ser bastante resistente ao patógeno, ela carreia o fungo, o patógeno, para ambientes onde outros anfíbios, como a própria rã, habitam, né? Então, assim, e claro que não é só a questão da quitridiomicose ser carreada pela rã touro, mas também o próprio impacto dela em si. Por exemplo, ela é tão agressiva do ponto de vista da sobrevivência que ela não só preda outros anfíbios, não, ela chega a fazer canibalismo também, assim, indivíduos muito jovens da mesma espécie, ela pode também devorar. Mas o que eu queria falar mesmo era a correlação com a bioinvasão e o quanto esses animais, que na verdade não são nos olhares mais, vamos dizer assim, mais superficiais, não são fofinhos, né? O quanto eles estão desaparecendo e a sociedade não está se mobilizando. Claro, você se mobiliza com as espécies bandeira, lembra que a gente falou sobre isso, né? Mas eu insisto em dizer que você só ama
aquilo que você conhece. Você só ama aquilo que você conhece. Você só se sensibiliza, você só tem compaixão por aquilo que você conhece. Então, é preciso conhecer a biologia dessas espécies, a ecologia delas, acurar o olhar quando estiver no campo também, ler os artigos, né? Ter uma aula que possa partilhar um pouco do conhecimento sobre a ecologia desses animais, né? Por exemplo, os corpos hídricos, como foi dito aqui, que eles têm a reprodução sempre associada, ou majoritariamente, nem sempre, mas a grande maioria das vezes, associada aos corpos hídricos, né? Os ovos são liberados, na grande maioria das vezes, junto com uma estrutura como se for, com aspecto de uma espuma, né? E que agrega aqueles ovos ali, toda uma questão de desenvolvimento dos girinos e assim por diante. Mas, enfim. E é super difícil conseguir financiamento com anfíbio, né? É difícil conseguir financiamento com qualquer animal, porque a sociedade ainda não se deu conta de que os animais são importantes, né? É muito difícil conseguir financiamento para trabalhar com animais selvagens, né? Você dentro da universidade pública, então, é pior ainda, porque os editais, geralmente, muitos deles acabam, alguns, né, muitos não são abertos para o poder público, são abertos para ONGs, para outras instituições, né? E são extremamente concorridos, as espécies bandeiras, claro, e metodologicamente existe também, enfim, são poucos os projetos no Brasil que têm financiamento para trabalhar com animais, né? Vai aqui, por exemplo, o viés econômico é muito forte, né? É muito forte. Nem com a Covid a gente tem uma sensibilização dos olhares, né? Com relação aos projetos, né? Nós mesmos, recentemente, escrevemos um projeto super complexo e enfim, parabenizando aqueles que foram selecionados, mas mais uma vez a gente não foi. E enquanto você lidar com biodiversidade e não entender que as doenças, a saúde ecossistêmica está associada à conservação dos animais silvestres, sempre o potencial econômico direto, imediatista, vai estar predominante. Mas a minha fala era em relação à importância de se atentar sobre o tema bioinvasão. Também queria perguntar à professora Kátia, porque os autores pesquisados citam o cloranfenicol como antibiótico de eleição. Talvez fique aqui, não sei se ela pesquisou ou se existe hoje, se essa referência ela é bem recente ou não. Na verdade, eleição é itraconazol, né? A primeira opção é itraconazol. Sim, porque o itraconazol é um antifúngico. Então, ele seria a eleição, mas o clorafenicol é um antibiótico, né? Então, ele estaria associado ali, talvez como, vamos dizer assim, uma associação que... Não. Dentro de um protocolo, ou não? Não, fala só cloranfenicol. Pois Alguns lugares citam só cloranfenicol. Então, mas o clorafenicol não é antifúngico, né? Ele é antibiótico, né? Mas tem relato de... Eu vou procurar os trabalhos. Sim, seria legal a gente dar uma pesquisada, porque muitos colegas, quando estão tratando um determinado processo, uma determinada enfermidade, mesmo não sendo bacteriana, associam um antibiótico. E seria legal só a gente dar uma revisada
no porquê que eles citam o Tá, eu vou Cora. procurar as referências e eu levo para o grupo. Tem que achar. Bacana, bacana. Mas, de toda forma, tá de parabéns, Kátia. Obrigado aí pela contribuição em nome Vocês. de Desculpa o todos, né? atraso. Que é isso. Está para cair também, né? Tá para cair aí. Gente, fala, Nicolas. Que eu vou indo então, gente. Eu vou me despedindo aí. Boa Ah, noite. tá. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Eu só ia dizer que não ficou nada tratado para quinta-feira. Então, a comissão vai se reunir amanhã, quarta-feira, e como não tem tempo mais para a gente, muito provavelmente eu vou dar continuidade a algum tema. Então, mas a gente amanhã se reúne e defende, como comissão, e define isso. Vocês estão de acordo? Sim. Então, tá beleza. Beleza, sabe? A gente marca o horário. Bacana, então, gente. Um grande abraço para vocês, professora Kátia. Boa noite. Boa Obrigada, noite a todos Kátia. vocês. Obrigada a Obrigado. você. Boa noite. Tchau. Obrigada, Kátia. Foi ótimo. Tchau, Boa obrigado, noite. Kátia.